Muito boa tarde a todos os nossos espectadores dessa live, associados e amigos da ANFAC. Estamos falando aqui diretamente dos nossos estúdios da ANFAC em São Paulo, onde montamos o painel para tratarmos de um assunto que realmente tem dominado o mercado, um assunto novo, que é a nota comercial. Para esse painel, trouxemos aí vários convidados que serão anunciados aí pelo nosso presidente, Luiz Lemos Leite, a quem eu passo a palavra para fazer a sua costumeira saudação inicial. Presidente, o senhor está com a palavra. Obrigado. Pode falar, pode falar. Uma boa tarde a todos. É mais um evento de importância para a ANFAC, para os seus associados, disponibilizando para os nossos associados mais um produto importante na parte operacional, uma vez que nós estamos dentro daquele espírito do projeto ANFAC 4.0, que é exatamente tudo que for necessário de práticas operacionais que dentro do conceito da modernidade, que é a grande meta que nós estamos perseguindo. Hoje temos o privilégio de contar aqui conosco do nosso consultor, o Elton, que tem nosso parceiro, que tem nos assessorado em vários eventos, inclusive fora de São Paulo. E temos também a presença do nosso Marcelo Katz, que é o nosso diretor de produtos e inovação, que é exatamente o diretor encarregado de conduzir toda essa parte importante da nossa estrutura. Marcelo, seja muito bem-vindo, Elton também muito bem-vindo. E a ANFAC, mais uma vez, está aqui à disposição de todos, dentro daquela sua política de levar avante sempre tudo aquilo que for necessário, todos aqueles temas mais importantes da atualidade que possam realmente proporcionar a facilidade no seu dia a dia operacional. E sobre o tema de hoje, eu quero aproveitar a oportunidade de rapidamente mostrar um documento que foi exatamente produzido no dia 28 de abril de 1979, quando eu era diretor do Banco Central da área de mercado de capitais, em que reuni em Brasília, no centro de treinamento do banco, um grupo de cerca de 200 empresários dos bancos de investimento, diretores de bancos de investimento, exatamente para mostrar o que nós tínhamos feito dentro do Banco Central, no que diz respeito à evolução dos bancos de investimento, que foram criados pela Lei 4.728, de 1965. E dentro da exposição que eu fiz, há um trecho que eu quero aproveitar agora, quase 45 anos depois, em que eu faço o seguinte comentário, está aqui no meu livro. Já o commercial paper é título comercial de curto prazo, sem garantia real, emitido pelas empresas que possuem padrão elevado de crédito, podendo ser objeto de colocação por parte de instituições financeiras. No mercado americano, trata-se de método de financiamento muitas vezes mais barato para o emitente do que a contratação de empréstimos bancários à taxa nominal de juros. Verifiquem vocês que realmente a nossa visão do futuro era realmente já bem presente, um futuro que estava presente. E estamos aqui hoje, quase 45 anos depois, dando mais um passo importante dentro da programação da ANFAC, de levar sempre à disposição dos seus associados aquilo que há de mais moderno, de mais relevante em termos de tecnologia, principalmente para a gente facilitar a nossa operação. Mas, então, um produto que nós vamos discorrer aqui hoje com os nossos convidados, doutor Zé Luiz, que é o nosso consultor jurídico, Marcelo, nosso diretor, e o nosso consultor e parceiro, que é o Elton. Tá bom, gente? Espero que vocês aproveitem bastante, que será de extrema utilidade no dia a dia de vocês. Tá bom? Muita sorte, muitas felicidades para todos, muito sucesso, e vamos aproveitar esta oportunidade que a ANFAC está oferecendo a todos. Vamos dar início, então. Muito obrigado, doutor Luiz. Nossos espectadores aqui, nós faremos a nossa live com o seguinte planejamento. Vamos fazer uma pequena apresentação sobre nota comercial,
apresentaram, inclusive, a todos esse novo modelo de documento e de título mobiliário que é o motivo da nossa live. Depois nós vamos passar aí ao nosso colega Elton, da Limine, que também irá fazer uma apresentação sobre o fluxo da escrituração da nota comercial. Depois, o nosso diretor de inovação, Marcelo Katz, que também já é um usuário da nota comercial, vai poder dar o seu depoimento, dizer como tá se desenvolvendo a emissão desse novo documento aí nas suas atividades. E depois vamos ficar à disposição para perguntas de todos aqueles que estão assistindo essa live. As perguntas deverão ser encaminhadas pelo chat do aplicativo Zoom, onde todos estão conectados, e aí, à medida que as perguntas vão sendo encaminhadas aqui pela nossa sempre competente assistente Karina, nós vamos fazendo as perguntas e tirando as dúvidas. Então, vamos primeiro a essa singela apresentação para que a gente possa conhecer um pouco do que é a nota comercial. A nota comercial ela foi recentemente regulamentada, é uma lei agora de agosto de 2021, que diz que a nota comercial, aqui a gente destaca, é um valor mobiliário de que trata o inciso 6º do caput do artigo 2º da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 76, é um título de crédito não conversível em ações, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido exclusivamente sob a forma escritural por meio de instituições autorizadas a prestar o serviço de escrituração pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, o primeiro detalhe, a nota comercial é um título escritural, e que é gerado através de um escriturador, e aqui nós vamos poder tirar as nossas dúvidas aqui com o Elton da Limine, que é um escriturador autorizado pela CVM. Quem pode emitir a nota comercial? Podem emitir a nota comercial as sociedades anônimas, as sociedades limitadas e as sociedades cooperativas. Aqui um parágrafo único da lei, a deliberação sobre emissão da nota comercial é de competência dos órgãos de administração. Então, a grande novidade da lei foi a possibilidade das sociedades limitadas poderem emitir a nota comercial. Porque as sociedades anônimas elas já tinham a possibilidade da captação de recursos através da emissão de debêntures e as limitadas tinham uma limitação na possibilidade dessa captação. Aliás, não tinham a possibilidade de uma captação de recursos através de nenhum instrumento, nenhum valor mobiliário. Então, com essa modificação em 2021, possibilitando que as sociedades limitadas pudessem emitir notas comerciais, nós criamos uma nova possibilidade de captação para as sociedades limitadas. Quais são as características da nota comercial? Aqui são as características legais, ela tem que ter a denominação nota comercial, a razão social do seu emitente. Quem é o emitente da nota comercial é o tomador de recursos, é a sociedade limitada ou a sociedade anônima que deseja captar recursos. O local e a data da sua emissão, o número da emissão e a divisão em séries quando houver, o seu valor nominal, o local de pagamento, a descrição da garantia real ou fidejussória quando houver. Então, mais um detalhe, a nota comercial, que é um documento de dívida, como nós falamos, um valor mobiliário, ela comporta a oferta de garantias, tanto reais como fidejussórias. Então, ela comporta aval, ela comporta a garantia de alienação fiduciária, ela comporta a garantia de recebíveis, ela comporta todo tipo de garantia real ou a fidejussória. A data e as condições do vencimento dessa nota comercial, a taxa de juros, ou seja, qual a remuneração que vai ser paga ao investidor que adquirir essa nota comercial, se essa taxa pode ser fixa ou flutuante e é admitida a capitalização. Então, fica bem claro que a lei permitiu a capitalização de juros na remuneração da nota comercial. A cláusula de pagamento e amortização dos rendimentos, a cláusula de correção por índice de preço quando houver, então, além da taxa de juros, ela pode ter uma correção de índice de preço, uma correção monetária, e os aditamentos e retificações quando houver. Como se dá a emissão da nota comercial?
A nota comercial, como é um documento escritural, ela precisa ser emitida através de um escriturador autorizado pela CVM. E como exemplo, hoje, nós temos a Limine DTVM, representada aqui pelo Elton, que é um escriturador autorizado a escriturar a nota comercial e vai poder tirar todas as dúvidas de como funciona esse fluxo operacional de escrituração de uma nota comercial. A nota comercial ela é um título executivo extrajudicial, pode ser executado independentemente de protesto, com base em quê? Então, lembrando, como se trata de um título escritural, um título incorpóreo, que vai estar lá nos registros de um escriturador, né? Como é que eu vou dar vida, dar corpo, né, a essa nota comercial para cobrá-la judicialmente como um título executivo? Através de uma certidão que é emitida pelo escriturador ou pelo depositário central, né? A titularidade da nota comercial será atribuída exclusivamente por meio de controle realizado no sistema informatizado do escriturador. Então, se nós verificarmos ali as características da nota comercial, nós verificamos que ela nasce sem o seu credor, ou seja, né, ela nasce para ser levada a uma espécie de mercado primário, secundário, mercado de emissão pública, emissão privada, mas a busca de um investidor. E esse investidor, ele vai ser identificado quando? Né? Quando adquirir essa nota comercial, né? O investidor dessa nota comercial vai ser identificado no sistema informatizado do escriturador. E aqui, eu acho que seria importante nós trazermos a vocês o grande motivo que nos incentivou a fazer essa live da nota comercial. Afinal de contas, ela nasceu lá em 2021 e nós estamos em 2023, né? Então, por que esse lapso temporal em abraçar a nota comercial? A sua definição, quando vimos, era de que é um valor mobiliário. E nós sabemos que as empresas, tanto as empresas de factoring que estão aqui acompanhando essa live, quanto as securitizadoras, quanto os fundos de investimento em direitos creditórios, eles adquiriam direitos creditórios, ou seja, né, existia aquela figura do cedente, né, que cedia um direito que ele tinha a receber de um terceiro, né, que nós comumente chamamos de sacado, e comprávamos, então, esse direito, esse recebível do cedente. E na nota comercial não existe esse terceiro, né? A nota comercial é um documento de dívida, em que não figura um terceiro. O próprio emissor é o devedor. Então, nós tínhamos dúvidas se isso era ou não um direito creditório. Dúvida, inclusive, pertinente e razoável. Não era só nossa. Inclusive, foi encaminhado à própria CVM, salvo engano, pela Anbima, né, uma consulta se os fundos de investimento em direitos creditórios poderiam comprar as notas comerciais, né, afinal de contas, né, a própria definição do fundo, eles têm que investir principalmente a maioria da sua carteira em direitos creditórios. E valor mobiliário, em tese, era ou não era direito creditório, né? Poderia ser considerado um direito creditório? Pois bem, agora, no final do ano de 2022, aqueles que acompanham o mercado de securitização sabem muito bem que o mercado está em franca mudança com a edição da resolução CVM 175, né, que reformulou em muito a estrutura dos fundos de investimento em direitos creditórios, dos fundos financeiros, é a nova regulação CVM dos fundos. No seu anexo 2, que trata exatamente dos FDICs, no seu artigo 2º, a CVM definiu os direitos creditórios, né? E lá definiu que são os direitos de títulos representativos de crédito, isso nunca tivemos dúvida, né? Mas também chamou de direito creditório os valores mobiliários representativos de crédito, né? Então, a partir daí, nós nos sentimos absolutamente seguros, né, em trazer a nota comercial
para o nosso mercado e vamos poder falar das várias possibilidades que vão surgir através da nota comercial. Então, basicamente, né, essa é uma rápida apresentação que trouxemos a vocês no que diz respeito à nota comercial, né, para que a partir dessa pequena apresentação, para que a gente possa se situar no universo desse, então, desconhecido documento chamado nota comercial, a gente possa, então, evoluir conversando não só com aquele que escritura e que vai poder dar a sua experiência e os volumes de nota comercial que já foram escrituradas pela Limine, né, e pelo próprio mercado, como também, depois, o nosso diretor de inovação vai poder não só dar o seu depoimento como diretor de inovação da Anfac, né, um novo produto, né, mas também vai dar o seu depoimento pessoal como empresário e que já vem utilizando a nota comercial e vai dizer em que situações a nota comercial está sendo útil, substituindo outras operações que vocês vão poder detectar onde vamos colocar a nota comercial. Hoje, nos acompanhem, porque tenham certeza, vocês vão, ao conhecer a nota comercial, vão verificar várias possibilidades da sua utilização e vão verificar que instrumento moderno nos trouxe aí a legislação e como poderá modificar o nosso fluxo de negócios e até o nosso relacionamento com o cliente através da utilização da nota comercial. Vou passar aqui a palavra ao nosso querido Elton Porpino, que é diretor da Limine TVM, que também vai trazer trouxe uma apresentação, algumas coisas que a gente destacou, a apresentação do Elton também vai destacar, porque é importante a gente se posicionar, mas ele vai também dar muitas vantagens e o principal, o fluxo operacional da nota comercial. Seja muito bem-vindo, Elton, a palavra está com você. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer. Uma satisfação estar presente aqui, agradeço o convite, doutor Luiz, é uma honra, né, sempre estar junto aqui à Anfac. Obrigado também, doutor Luiz, também, Luiz, um prazer. E Marcelo, também uma honra poder aqui compartilhar com você um pouco da experiência sobre a nota comercial. Eu acho que, antes de começar a minha apresentação, só fazer mesmo um pequeno comentário, que vale sim a reflexão do como o mercado de capitais tem se transformado. A gente nota hoje em dia que o mercado vem crescendo a passos largos, mas isso é fruto de um movimento muito grande, né, estrutural, né? Então, a gente vê assim, nos últimos anos o mercado de capitais brasileiro crescendo muito, mas ele cresce, obviamente, ao interesse dos investidores, mas isso tudo acontece porque existe hoje, né, um Banco Central muito ativo, presente, a CVM também muito ativa, presente, moderna-se, e a Ambima também. Quer dizer, todo o arcabouço, mesmo de todas as dificuldades, do ponto de vista de desafios, orçamentos e tudo mais, mas, sem sombra de dúvidas, isso tudo é possível por conta também dessa união. E o mercado tem respondido muito bem. Então, e até antes da gente de entrar aqui nos bastidores, conversando com o doutor, fazendo um estudo aqui, preparando a apresentação, né, me deparei ali com, né, que a nota comercial, os commercial papers, como ele comentou, lá em 76, 79, já era objeto, né, de discussão, e dentre outros veículos, na verdade, ou instrumentos que o mercado possui, mas também ele depende, né, de um incentivo, né, das autarquias e também da adoção pelo próprio mercado. Então, realmente me sinto muito otimista de estar hoje presente, vivenciando isso, e nos últimos anos, né, podendo participar desse crescimento. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, e a gente aqui nessa jornada, construindo aqui um bloquinho de cada vez nesse lifelong learning journey, que é a construção do conhecimento que a gente pode compartilhar com o mercado em geral. Bom, conforme eu comentei, né, em 76, a nota comercial, estamos em 76, 79, a nota comercial
foi tida já como valor mobiliário e tinha, na verdade, né, a sua conformação específica. E de lá, então, na verdade, ela tinha uma noção que era as notas promissórias comerciais, né? Que era um título que ele era mais assemelhado às notas promissórias, mas acabou que ele tinha uma vida ou uma utilização, né, não tão conhecida. E aí vale um outro ponto super importante que a gente está vivendo aqui, que é com o movimento do governo, também com a aceleração e a facilitação para o mercado de capitais, a nota comercial ela surgiu numa discussão para que o Brasil participasse ou tivesse posições melhores no Banco Mundial, né? Existe um índice chamado Doing Business, e esse índice ele é aferido anualmente, e o Brasil, em 2021, ele tem, né, a posição de 124º colocado, né? E isso significa o seguinte, né? Significa a facilidade que é fazer negócios naquele país. E esse índice, ele avalia, são 10 itens, na verdade, que são mensurados. Então, acho que os principais aqui é a abertura de empresas, o pagamento de tributos, inclusive acesso à energia elétrica, enfim, 10 itens que eles todos juntos acabam formando esse índice. E aí, nesse sentido, alguns movimentos, né, do Banco Central para realmente facilitar com que o Brasil melhorasse, né, a sua colocação. Então, é um esforço muito grande para que o Brasil se torne, obviamente, um ambiente cada vez mais favorável a investimentos, né? Todos sabemos que o Brasil tem um potencial grandioso, né, uma capacidade incrível de geração de riqueza e, obviamente, que, né, esses incentivos vão acabar acelerando esse processo. Então, dessa forma, a nota comercial acabou tomando um espaço muito interessante. E aí, em 2021, a nota comercial ela foi trazida, né, como uma nova alternativa, ela foi repaginada, ganhando uma lei própria, que é a 14.195, e a partir daí a história começa a ter uma nova trajetória, né? Nós participamos ativamente dessas discussões, sempre, né, por conta de, obviamente, não somente curiosidade, mas também para deixar e disponibilizar aos nossos clientes as informações mais modernas, né, e simplificar, muitas vezes, né, simplificar o que significa cada um desses novos instrumentos. E em 2022, a Limine, focada nesse movimento, a Limine iniciou suas operações no papel de escriturador, que eu vou explicar um pouco mais à frente, e a gente teve um desempenho bastante interessante do ponto de vista de que existia uma oportunidade muito grande e o mercado também, né, querendo realmente entender, desmistificar o que era esse novo instrumento. Em termos de volume, para que vocês tenham uma noção, o Brasil, ano passado, ele fez pouco mais de 9 bilhões de reais em notas comerciais de emissão privada. Se a gente somar o valor de emissões públicas, esse número é pelo menos umas 3 ou 4 vezes maior. E nós participamos especificamente, né, tanto do mercado de emissão privada e pública, mas nós atuamos muito diretamente as emissões privadas. Desse universo, né, nós fizemos 3,4 bilhões de reais em notas comerciais escrituradas pela Limine. Então, isso trouxe para a gente uma experiência muito grande. Nós temos uma esteira hoje muito bem montada, né, com um corpo jurídico, desde a etapa do cadastro e acompanhamento, que é uma das, né, responsabilidades do escriturador, comissão financeira, e isso nos deixa muito motivado, até como referência, só esse ano a gente já deve estar alcançando aproximadamente esse mesmo valor. Quer dizer, esse ano a gente deve ter pelo menos 4 vezes mais nota comercial somente na Limine. E o mercado vem tendo um crescimento muito grande.
Fazendo aqui um comparativo, na verdade eu acabei utilizando aqui a debenture, mas até ouvindo alguns outros colegas, né, de outras conversas com nota comercial, usando mais uma vez o que é a aplicação histórica desse produto. A nota comercial ela é um título de crédito, como o Dr. José Luiz comentou, simplificado, e ela reúne, na verdade, dois títulos, né, que seriam, né, os mútuos, né, as notas promissórias e as debêntures. Isso tudo junto, né, ou seja, do melhor de cada um deles, simplificado num único instrumento, e com todas as características que o Dr. José Luiz já comentou na apresentação dele. E isso é apenas o início, né, de inúmeras oportunidades que a nota comercial pode proporcionar, né, ao mercado e aos emissores. Então, a nota comercial ela tem a Lei 14.195 de 21, a debenture, né, a Lei 6.407 de 76. A nota comercial não tem o IOF, acho que isso é um ponto super relevante, que é uma das razões, acho que sim, preponderantes para que realmente chame a atenção, né, dos empresários e do mercado como um todo, porque é realmente um benefício muito interessante do ponto de vista econômico, né, e sem contar a simplicidade do próprio instrumento, que também é um título executivo. Então, acho que esse incentivo, né, que o governo oferece nesse momento, realmente proporcionou um grande interesse e uma corrida no mercado para interpretar isso melhor em 2022. E eu tenho hoje visto de maneira ampla a aplicação desse instrumento, e eu vejo que não somente a Limine, mas o mercado como um todo hoje olha para esse instrumento com, né, um olhar muito mais interessante. A nota comercial ela pode ser emitida por sociedades anônimas, limitadas e cooperativas. As debêntures elas podem ser emitidas somente pelas SAs, também isso acho que é uma grande diferença, relevante. Para as emissões privadas não há obrigatoriedade da contratação de agente fiduciário. Isso também é super relevante, porque é uma simplificação, não só do ponto de vista de não haver a contratação do agente fiduciário, mas também todo o arcabouço, né, presente numa operação estruturada como uma debenture, né? Não, na verdade, não só usei a debenture como referência, mas uma operação estruturada, ela existe um custo, né, de estruturação bastante complexo e também acaba ficando disponível apenas para empresas middle market para cima. Na prática, a nota comercial ela tende a ser de curto prazo, mas a gente já vê hoje no mercado adotando, né, prazos mais largos também e com estruturas de garantias diferenciadas. Enfim, acho que é uma condução natural que o mercado adota. Isso eu pude perceber nesses mais de 20 anos trabalhando com operações estruturadas, que realmente os títulos eles vão ganhando complexidades do ponto de vista tanto da emissão, mas como das garantias, e isso é, de certa forma, muito saudável, porque vai gerando um nível maior de segurança para o mercado como um todo, né? E as debêntures elas são consideradas títulos de médio e longo prazo, que, na verdade, é um veículo espetacular também, né, utilizado amplamente pelo mercado, né, para emissões maiores. Aqui eu pontuei, né, na verdade, o papel de cada um dos principais players. Então, né, existe o papel do emissor, como o Dr. Luiz comentou, na verdade, quem, né, está tomando o recurso no mercado. O investidor, né, que ele compra a nota comercial emitida e recebe os recursos com a apropriação dos juros. Então, o dado investidor ele entende a nota comercial também como um título mais simples e também mais objetivo, mais rápido de ser, né, estruturado. E isso, muitas vezes, chama muita atenção dos investidores, pela velocidade e, ao mesmo tempo, podendo ser um título executivo, dando segurança e adicionando as garantias que fizer sentido para esse investidor. O escriturador, no caso, aqui a Limine, ela executa esse papel, ou seja, o escriturador ele precisa ser uma instituição financeira, regulado
pelo Banco Central, também pela CVM, para poder executar esse papel. E o escriturador ele é responsável, né, por registrar e monitorar as emissões de notas comerciais. Existe uma obrigatoriedade dentro também da regulação, onde a gente precisa ter sistemas organizados e transparentes e que de fácil disponibilização para o mercado, quando necessário. E o custodiante ele é o responsável pela fiscalização e acompanhamento das notas comerciais. Quer dizer, tanto o escriturador quanto o custodiante, ambos serviços, a Limine, Comissão Financeira, presta esses serviços e eles são fundamentais. E na visão do Banco Central, era muito importante ter uma emissão financeira para que fizesse toda a atividade de compliance e desse segurança e, principalmente, né, um resguardo dessas informações, eventualmente, caso necessário, para os investidores e o mercado como um todo. Aqui eu desenhei aqui um fluxo, né, da operação, que eu acho que é também tentando simplificar, né, bastante. Então, a gente começa com o estruturador. Então, na verdade, o primeiro passo para a emissão nota comercial é a busca de um estruturador, ou seja, esse estruturador ele pode ser um escritório, ele pode ser uma empresa focada em operações estruturadas, um player que tenha conhecimento de todo o arcabouço jurídico, técnico de todos os players envolvidos, né, numa nota comercial ou um título de crédito em geral. O cadastro ele é a etapa secundária, etapa fundamental para que a operação tenha sucesso. O cadastro é necessário que o cadastro emissor perante o escriturador e o custodiante, quer dizer, o emissor ele envia as informações, geralmente o estruturador faz isso, né? Ele envia essas informações para o escriturador e custodiante, para que seja feita todas as atividades de compliance, averiguação das informações, se elas estão totalmente adequadas com aquela estrutura programada. Após essa etapa, é realizado um acerto comercial, onde, né, é definido o valor da emissão, as taxas que são negociadas, e o prazo da operação e também a negociação das garantias. Uma vez essa etapa concretizada, a operação está muito próxima da sua concretização, porque ela passa para a parte de formalização, e onde é feito, né, em conjunto, escriturador, custodiante, eles executam a emissão da nota comercial. E aí, nesse momento, é quando passa para a parte de integralização, onde o processo de emissão é concretizado e o investidor compra essa nota comercial. É onde a gente, né, no mercado, a gente acaba dizendo que a operação foi liquidada. É nesse momento onde, né, a propriedade, né, ela passa, né, para o investidor dos direitos daquela emissão. Bom, fiz uma apresentação bastante dinâmica, bastante objetiva, um objetivo aqui de abrir o espaço, né, para que a gente possa conversar amplamente sobre, né, esse produto, e também ouvir o Marcelo também com as experiências na prática, porque ele já é um player que vem utilizando também esse produto, e eu acho que, só para concluir aqui a minha etapa, né, da apresentação inicial, eu vejo essa oportunidade, né, com olhos, assim, com muita empolgação, porque eu venho acompanhando desde 2000 a elaboração e evolução de vários títulos, e o mercado sempre, aqui no Brasil, adota esses produtos e eles se tornam cada vez mais negociados e gerando, né, maior riqueza, maiores rentabilidades para os seus investidores e com um certo nível de segurança. Então, a nota comercial, quando a gente começou a ver ano passado, não viu nada diferente, viu como uma oportunidade, e eu tenho com certeza, assim, convicção de que esse é um produto que vai estar no dia a dia de todos vocês, no dia a dia das carteiras de investimento, né, dos investidores, e isso é somente o começo. Muito obrigado aqui por enquanto. Agora vou passar para o Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Oi. Acho que o melhor, o vermelho. Tá bom.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, doutor Luiz. Obrigado, Zé Luiz. Brilhante apresentação, Elton. Falando um pouquinho da nota comercial, acho que o Elton já descreveu um pouco do plano todo operacional, o Zé Luiz colocou toda a parte jurídica da operação, e eu vou falar um pouquinho da nossa parte prática, do que como é que funciona a nota comercial para dentro das nossas operações. O Elton fez uma apresentação e colocou a nota comercial em comparação com a debenture, e fez de uma forma muito correta, porque é a forma efetiva de captação de uma empresa. Então, como ela consegue captar recursos, ele está comparando com o instrumento adequado na captação de recursos, que é a debênture. Eu vou trazer a nota comercial um pouquinho para o nosso dia a dia. E aí eu comparo a nota comercial no nosso dia a dia com o instrumento da CCB. Hoje em dia, nós utilizamos a CCB para poder alongar um pouquinho o prazo, ou alongar bastante o prazo de determinadas operações, atribuindo garantias a essa CCB e tendo um instrumento junto conosco que possa ser, no final, executado e tendo suas garantias adquiridas e conseguindo ter o retorno dessa operação. No momento que você tem a nota comercial, ela tem uma série de vantagens perante a CCB. Uma delas, o Elton já declarou, que é o IOF. Na CCB, toda a CCB incide, tem a incidência do IOF, e quanto mais curta ela for, pior é essa incidência, em função do 0,38 que ele é na cabeça, então você não consegue ter a diluição. Quanto mais longa, você consegue diluir mais, mas não escapa do 0,12 mensal. Segundo, normalmente uma CCB tem um processo operacional um pouco mais lento para ser efetuado. Na nota comercial, a nossa experiência é de ter um processo relativamente mais rápido, e você consegue operacionalizar e colocar toda a operação dentro da nota comercial. Essa é uma visão da nota comercial, comparando ela à CCB. Outra visão que eu acho que é importante destacar, hoje em dia existe muita operação clean transformada em outro tipo de operação. Ou seja, se pegar FDIC, você vai ver intergrupo dentro de FDICs, você vai ver comissárias dentro de FDIC, e, para pior, nem sempre remunerando o que deve ser remunerado num risco que é sensivelmente mais alto que uma duplicata performada. E o mercado trabalha assim hoje em dia. Então, no momento que a gente conseguir colocar a nota comercial e a gente entender que, no momento que aquela nota comercial só tem uma garantia, que é um aval, aquela operação é clean. Então, ela tem que ser devidamente precificada. E, para isso, o mercado todo tem que entender da mesma forma. Colocar seus parâmetros adequados. O risco tem que ser compatível com o retorno, e não o contrário, como acontece hoje. Hoje você tem um retorno baixíssimo e um risco muito alto. Então, a nota comercial ajuda muito a conseguir elaborar um pouquinho mais operações que são, de fato, mais arriscadas, no momento que você não tem a garantia atrelada a ela, no momento que você também pode ter garantia atrelada à nota comercial. Você pode colocar duplicata, você pode colocar uma garantia real atrelada, mas no momento que você tem uma operação sabidamente clean, que hoje é feita através de instrumentos que são muito mais frágeis, você consegue fazer a sua operação na nota comercial muito mais segura e, o principal, tentando precificar ela da forma mais adequada. Então, eu acho que é um instrumento muito novo, muito recente, está começando, como o Elton colocou, não tem, 6 meses de operação na prática, né? Mas eu acho que ele veio para ficar. É um instrumento que já entrou no mercado, veio para ficar. Depois, acho que ainda é interessante o Zé Luiz discorrer um pouquinho, que aí essas informações a gente ainda não tem, obviamente, não tem jurisprudência para isso, né? Como é que funciona a execução da nota comercial e etc. Eu acho que isso a gente vai descobrir daqui a uns 2 anos, mas também não dá para ficar esperando 2 anos para começar a operar a nota comercial. A gente vai descobrir junto.
mas eu vejo como um instrumento que entrou dentro do nosso mercado, tanto de FDIC, quanto de securitizadora, quanto de factorings, para ficar. É um instrumento bastante interessante e que vai estar fazendo parte do cotidiano de todos nós. Bom, é isso que eu tinha colocado. Opa, obrigado, Marcelo. Reiterando aí que nós vamos estar à disposição aí de todos, no sentido de tirarmos as dúvidas aí que possam ter a respeito de nota comercial, aquelas que, evidentemente, a gente conseguia dirimir, porque realmente é um instrumento novo, né? Mas como a gente colocou, o grande impulso que deu a nota comercial foi a resolução 175, né, que acabou colocando ela numa posição de direito creditório, mas também o famoso, né, já conhecido também, marco regulatório das securitizadoras, né? Quem for verificar aí o marco regulatório das securitizadoras, lá está bem claro de que a operação de securitização é aquela operação onde são adquiridos direitos creditórios lastreados em certificado de recebíveis ou valores mobiliários emitidos pelas securitizadoras, né? Então, normalmente, o certificado de recebível ainda é algo que pouco conhecido, né? Tem sido ainda, pelo menos no nosso mercado de securitizadoras, mas o que é muito comum no nosso mercado, é conhecido de todos vocês, é a emissão de debêntures para lastrear as operações de securitização. Então, se faz a escritura e todas aquelas formalidades da debênture. Mas o que a nota comercial pode trazer, por exemplo, para uma companhia securitizadora, né? Ela pode, e aqui a gente vai conversar com o Marcelo, com o doutor Luiz, com o Elton, né? Ela pode ser um substituto, como disse o Elton, da debênture. Às vezes você tem uma operação específica, em que você tem o direito creditório, né, e tem o investidor. E que, normalmente, naquele momento, você teria que emitir uma debênture em favor daquele investidor para aquela determinada operação, que pode ser que seja uma operação isolada, uma operação específica numa determinada situação, um determinado cedente, um determinado sacado, em que você tem um investidor com aquele apetite para aquela operação. Aí você vai emitir uma debênture para 40 dias, para 50 dias, só para aquela operação? Não, né, Elton? Né? Você pode emitir. Você, securitizadora, você pode emitir uma nota comercial, captar o investimento para aquela operação com o investidor, pagando a remuneração para aquele, e lastrear o recebível daquela operação para concretizar a securitização sem a necessidade da debênture, não é, Elton? Exatamente. Muito bem observado. E essa, assim, na verdade, a nota comercial ela vem sendo explorada, né? Então, o Marcelo comentou muito bem, e nesse processo, né, de exploração, a gente precisa fazer testes, né? Então, como o Marcelo comentou, daqui a 2 anos, talvez, a gente vai aprender, vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Mas essa solução, né, levantada aqui pelo Dr. José Luiz, ela é perfeita, né? Ela se encaixa muito bem, né, com a solução e é um benefício, né, dos dois lados, né? Quer dizer, existe, de novo, a vantagem do IOF e também mais um veículo de captação. Quer dizer, realmente a nota comercial, ela proporciona, né, essa vantagem. E nós, fazendo soma também, nada eu acho que assim, o Brasil tem uma enormidade de títulos e novos veículos, né? A nota comercial é mais uma delas e que está no processo, né, de evolução. E isso, eu acho que cabe, né, a todos, né, sempre, acho que nesse processo de troca de informações, o quanto mais a gente puder ouvir, né, e também, né, outras experiências, com certeza essa é a construção do mercado que vai se consolidando e tendo jurisprudência, né, para todos os testes que forem realizados.
Já estão chegando. Vou pegar dois microfones aqui. Obrigado. Até mais. Já estão chegando algumas perguntas, né? A primeira pergunta do Carlos Silva, eu vou. A pergunta dele. Boa tarde. Quais as garantias que podemos agregar à nota comercial? A pergunta é dividida em duas partes, então, na primeira parte, quais as garantias que podemos agregar numa nota comercial, Elton? Bom, a princípio, todas as garantias que forem, né, disponíveis, na verdade. Né? Existem as mais objetivas, mas realmente ela é bastante ampla, permite, né, qualquer tipo de garantia, e inclusive permitindo, eventualmente, até registros. Então, alienação fiduciária de imóveis, aval, a cessão fiduciária de recebíveis. Exatamente. Então, ela congrega todo tipo de garantia. Mas aí a pergunta do Carlos Silva vai mais à frente. Como usarei uma instituição financeira? Podemos avisar, no caso das comissárias, como usarei uma instituição financeira? Poderemos avisar o sacado? Primeiro, Carlos, a instituição financeira, que é a DTVM, ela é apenas a escrituradora da nota comercial, ela não é a cobradora, ela não dá nenhuma modificação numa operação com as comissárias. O que talvez o Marcelo falou e colocou aqui é que às vezes você faz uma operação comissária que, na verdade, muitas vezes até uma simulação de operação, né? E é o que a gente mais tem visto hoje no mercado, né? Todas as comissárias, como você não pode avisar o sacado, na verdade o que acontece, né? O cedente se aproveita dessa situação e diz que é uma comissária, mas na verdade é um empréstimo e muitas vezes, né? Não raro, muitas vezes há uma certa até, vamos dizer, cegueira deliberada, né, que se sabe que talvez isso, né, mas isso muitas vezes não acontece, né? Então a nota comercial, ela não substitui a comissária, que é a comissária real, né? Mas aquela comissária que você não tem bem a certeza, que você precifica como uma operação AAA, mas na verdade é uma operação risco cedente, né? Então você vai utilizar a nota comercial. Agora, para a chamada operação comissária que você faz, né, o que a nota comercial faz? Ela dá uma segurança em que você faz uma operação com nota comercial lastreada com garantia naqueles recebíveis das possíveis comissárias que vão ser colocadas numa conta escrow, certo? E aí, caiu na conta escrow, a parcela da nota comercial, ou a nota comercial na sua integralidade, vai estar liquidada. Hoje, o que acontece quando você faz uma operação, né, Marcelo? Comissária e o dinheiro não cai na conta escrow. Qual que é o seu título contra o cedente? Você tem que pegar o contrato, você tem que pegar o termo de cessão, você tem que pegar, você tem que dizer que comprou alguma coisa que, na verdade, você não pôde comunicar. E aí, agora não. Agora você tem um instrumento de dívida do cedente para com o fundo, que deu como garantia a liquidação daqueles créditos que você não pôde comunicar ao sacado, mas que cairiam numa conta escrow. Se cair na conta escrow, liquidou. Se não cair, você vai poder cobrar com o instrumento da nota comercial. Não é, Marcelo? Perfeito, exatamente isso. Você tem uma garantia que você tem uma execução de forma mais simples, então você tem uma execução muito mais amparado legalmente para poder efetuar aquela cobrança. E depois, como eu coloquei a princípio, e o próprio Zé Luiz acabou de falar, você sabe que se você souber que aquela operação ou não tiver, ou tiver se enganando, ou coisa parecida, que não tem certeza que aquela comissária é uma comissária, você está fazendo um clean. E aí, para clean, precifica e coloca na nota comercial. Esse é o adequado, esse é o certo. Vamos colocar o risco-retorno adequado nas nossas operações. Eu acho que você já disse tudo. Perfeito. Tem uma segunda pergunta aqui, ó. Excelente palestra, é um ótimo instrumento, é do doutor Luiz Guilherme Natalize, mas como o doutor José Luiz entende a questão da cobrança judicial da nota comercial, no que tange a taxa de juros e serem cobrados limite de 12%. Natalize, a nota comercial, ela teve como objetivo em sua criação a desintermediação financeira. Então, ela não é um contrato de mútuo, ela é um valor mobiliário igual a debênture. Então,
e as debêntures elas têm uma remuneração superior a 12%. Então, se nós formos tratar de limitação de juros para a nota comercial, deveríamos, desde 76, estar discutindo a limitação de remuneração de debêntures, porque as debêntures também são remuneradas acima de 12%. Agora, ambas não são contratos de mútuo, ambas são valores mobiliários, né? Então, a remuneração, a limitação do nosso Código Civil diz respeito ao contrato de mútuo, né? E a nota comercial não é um contrato de mútuo, tanto que ela nasce sem credor. Não é verdade? O credor vai aparecer depois que ele não é credor, ele é investidor. Mas eu concordo com você, Nataliese, de que, se você me perguntar se eu, como advogado de uma empresa de factoring, poderia tranquilamente recomendar que a empresa de factoring faça uma operação com nota comercial com o seu cliente, né, o cedente, e que isso não vai ser, eventualmente, no futuro, desconfigurado, como um contrato de mútuo, esse tipo de coisa, eu concordo com você. Por quê? Porque, infelizmente, as empresas de factoring sofrem um enorme preconceito do Poder Judiciário, né? E seguramente os nossos colegas, né, não vamos chamar de advogados adversários, mas os nossos colegas dos devedores, quando não querem pagar, são extremamente inventivos, né, doutor Luiz? São assim. Então, eles vão dizer que a factoring fez um empréstimo que ela não podia, desvirtuou, usou a nota comercial e aí captou indevidamente. Então, infelizmente, você tem razão no que diz respeito à operação com as empresas de factoring, né? Agora, no que tange, e aí, aos FDICs e às companhias securitizadoras, né? A CVM, que define a operação de securitização, né, ela, ao colocar que a nota, o valor mobiliário que represente um direito de crédito é um direito creditório, né, não teria esse problema. E você, mais do que ninguém, Nataliese, sabe também que hoje não existe questionamento de direito de regresso, não existe questionamento, inclusive de juros, né? Depois da decisão do STJ, que comparou, pelo menos os FDICs, como paradigma as instituições financeiras, até os questionamentos de taxa de juros tal, estão superados em relação a isso. Mas, diria você, com cautela, que o empresário de factoring que realmente quiser fazer uma operação clean, né, quiser dar o fomento através da nota comercial para o cliente, para o cliente cedente, pode eventualmente sofrer questionamentos judiciais, né? O risco muito menor e mais mitigado nas operações de FDIC e de securitização. Eu tenho aqui outras perguntas, né? Aqui, a do Alan Mello, a nota comercial, após vencida e não liquidada, ela pode também ser vendida? Assim, um título como um título estressado? Na verdade, mais uma vez, pegando aqui a carona, né, no que disse o Marcelo, ainda, né, não há exemplos dessa natureza, mas provavelmente sim, né, provavelmente é um título, né, assim como uma CCB ou qualquer outro título do mercado financeiro, que haverá um mercado de stress com toda certeza, e aí é muito importante, né, que esse instrumento, né, seja muito bem estruturado, por isso a importância mesmo de alguém, né, um player desde o início, aquela etapa inicial que eu comentei na apresentação, né, a escolha desse estruturador é fundamental, né, para que tenha o conhecimento e que possa realmente deixar um instrumento preparado, né, para uma utilização. A gente brinca que nenhum contrato e nenhum desses instrumentos a gente faz ele para usar, mas ele tem que estar, se for ter que usar, tem que estar muito bem feito, né? Em teoria, sim, né? Em teoria, ele está preparado para ser vendido para um instrumento de estresse. Na prática é que a gente não sabe. Acho que na prática a gente vai ver ao longo do caminho, ao longo dessa jornada. Mas acho que em teoria, sim. Sim, exatamente. Tenho mais uma pergunta, e aí, diretamente ao nosso escriturador, e vocês que estão nos assistindo aqui, estou vendo a tela aqui, um abraço aí ao Carlos, que já fez pergunta, ao Rodrigo Lopes, do Procredor, ao Danilo Costa e o Cristiano, lá
da URB FIDIC e tantos outros colegas, aí, o Rafael da Realizar, o Fernandes, aí, nosso presidente do sindicato aí do Distrito Federal, acho que ex-presidente, né, que agora é mais diretor administrativo da nossa federação, né, Martins, nosso colega, nosso amigo, decano aqui, fundador da ANFAC. É sempre bom ver esses rostos aí. Metade da tela é do Rio de Janeiro. Estou vendo que o metade é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está interessado na Rafael Machado da Novax, o Valdir, o Roberto Sérgio, Kaplan, o Danilo, né? Então estamos ali com os nossos companheiros aí. Façam suas perguntas, né? Então aqui uma pergunta direta aqui ao escriturador. Há requisitos por parte do escriturador ou custodiante em relação às diligências, né, jurídica ou contábil, por exemplo, ou isso fica a critério do estruturador e requisitos do investidor? Excelente pergunta. Quando o Banco Central, né, redigindo, né, essa lei, a ideia de trazer o mercado para o mercado financeiro, né, omissão financeira, é justamente para que exista um caminho de uma origem onde possa ser pesquisado, né? E o escriturador tem o papel, na verdade, né? Que na verdade ele ficam os livros, quer dizer, ali a gente consegue ter tatuado no momento, né, daquela emissão exatamente, né, quem são os envolvidos naquela operação e que pode ser objeto de pesquisa e também de transferência, né? Agora, do ponto de vista de crédito, né, de estrutura e riscos, isso fica por conta, né, do estruturador e também do investidor, né? Essa é uma responsabilidade que tem que ser muito clara, mas, obviamente, passa pela instituição financeira e aí tem todo um ritual, né, que é pertinente às instituições financeiras. Obrigado. Aproveitar e saudar também a doutora Ana Paula da Intrabank, aí vi também que está conosco aí. Obrigado pela audiência aí. Estou vendo o doutor Richard da BRR também, aqui colegas, o Roberto Kaplan, né? Então é muito bom ter nossa live aqui. Teve uma grande adesão, né, porque é um instrumento interessante aí. E aí, uma das situações assim que nós pudemos aqui verificar e que acreditamos que a nota comercial venha a substituir, e já está sendo, né, a gente já sabe disso daí, mas talvez o nosso mercado não tão claramente, mas o Marcelo fez a observação, é justamente aquelas operações bancarizadas, né, em que se utilizavam aí as CCBs, as cédulas de crédito bancário, né, para várias modalidades, né? Então, hoje, por exemplo, os fundos, as securitizadoras tinham a dificuldade de fazer uma operação, a chamada operação de fomento, né, ou tentar, de alguma forma, ajudar o seu cedente com um capital de giro em que não conseguiam fazer porque inexistia o direito creditório. Então, a operação, normalmente, ela nascia com um terceiro, né, uma instituição financeira também, né, que emitia uma CCB, e aí sim, como pegando a carona do Natalize, aí sim, um mútuo, né? Então, a CCB nada mais é do que um contrato de mútuo realizado entre uma instituição financeira e um tomador de empréstimo. Então, se realizava esse mútuo com a instituição financeira, e aí se emitia a CCB, que é a cédula de crédito bancário, instrumento exclusivo das operações financeiras, então necessariamente tem que ter uma instituição financeira, e a instituição financeira, então, ato contínuo, né, transferia esse crédito contra o mutuário, né, no caso, a empresa então cedente, para o fundo ou para a securitizadora, que então incorporava dentro daquele arcabouço do direito creditório, né? Então, porque quem era o cedente nessa operação? Era a instituição financeira. E o então cedente se transformava devedor sacado através da CCB. Então, a CCB tinha o seu custo de emissão, né? E também tinha o seu custo tributário muito alto, né? Como disse o Marcelo, 0,38%, mais o IOF diário, o que acabou não acontecendo com
não acontecendo com as notas comerciais. Então, hoje a nota comercial, ela substitui e com vantagem a CCB, porque ela elimina o terceiro intermediário, a instituição financeira, né, fazendo com que o investimento se dê diretamente ao tomador, sem que haja a necessidade do pagamento do IOF, até porque não é uma operação de empréstimo, é um investimento que se faz, né? A ideia do governo, ao criar a nota comercial, foi incentivar investimentos, inclusive em startups, né? Em empresas que precisavam de investidores e que só conseguiam ter esses investidores ou buscando recursos financeiros, né, ou através de contrato de mútuo e todas as amarras, né, que não davam, inclusive, segurança ao investidor, né, Elton? Exatamente. Excelente ponto, doutor José Luiz, porque um dos itens é exatamente a permissão, né, que seja um veículo aplicado para, né, as startups, que muitas vezes os investidores preocupados com algum tipo de liabilities têm dificuldade para formalizar esses instrumentos. Então, muitas vezes é feito um contrato de mútuo conversível, eventualmente, num evento de liquidez. A nota comercial tem exatamente esse propósito, né? Um deles, que é exatamente, ou seja, ela pode, né, fazer esse investimento, né, ou seja, a startup ela é a emissora dessa nota comercial, né, com essa previsibilidade, né, de ser conversível, eventualmente, no momento de liquidez, protegendo, né, totalmente os investidores daquele tipo de risco. Então, acho que essa é uma das características incríveis que realmente demonstram, né, o objetivo do Banco Central, né, incentivar, né, o mercado de capitais em geral para os próximos anos, pegando um gancho aí também com o 75. E, Marcelo, especificamente na BRR, a nota comercial veio justamente para substituir muito a CCB, não foi isso que aconteceu? Sim. Basicamente a CCB e também todos esses instrumentos hoje que existem, que você queira dar um clique, que é o que era utilizado para a CCB, ele fica muito mais transparente e você consegue precificar melhor. E eu acredito que todos os outros vão acabar utilizando esse mesmo instrumento da nota comercial para isso. Mas o objetivo, sim, foi substituir a CCB, que tem, de fato, a tributação como grande diferencial para a nota comercial. Realmente o Marcelo colocou uma coisa, quando você investe numa nota comercial, quando você dá recursos para empresa limitada através da nota comercial, fica de fato transparente, porque você está comprando um título como se fosse a limitada tinha toda aquele impedimento que a SA tinha de fazer captação de recursos com a emissão de um valor mobiliário. Ela era amarrada, né, doutor Luiz? Né? E com a nota comercial, a limitada, ela passou a abrir esse leque. Então, você não está fazendo um empréstimo para a empresa, você está fazendo um investimento, acreditando, você está comprando um valor mobiliário tal qual a SA fazia quando emitia as debêntures, né? E o Marcelo colocou bem, quando a operação é via CCB, é aquela verdadeira, assim, e já se discutiu em alguns casos até, de se levar ao judiciário, aquilo é uma simulação, não é um empréstimo, bota uma instituição financeira, aí no mesmo dia a instituição financeira vende a CCB para o fundo e tal. Então, embora não tenha nada de errado, estou dizendo muito pelo contrário, né? Mas a forma com que ela ocorre acaba, às vezes, onde está certo, as pessoas veem errado, principalmente quando quem vai analisar isso é um terceiro, né, que não está muito bem por dentro disso, né? A gente está vendo o mercado mudar tanto, né? E quem colegas advogados que estão assistindo, né, sabe que, infelizmente, o judiciário não acompanha essa rapidez, né? Eu estava num evento a semana passada, o Elton também estava, doutor Luiz, acompanhava o doutor Luiz, e via assim, não, nós podemos fazer uma duplicata tokenizada. Eu fiquei imaginando o seguinte, você ir lá para o juiz e falar, ó, isso aqui é uma duplicata tokenizada, né? O juiz não está... O juiz ainda perguntando... Você não consegue cobrar hoje a duplicata escritural, quanto mais a tokenizada. A duplicata cartular. Você não consegue cobrar hoje? Você consegue cobrar a duplicata de papel. Imagine você chegar, né? Chega lá, ó, estou aqui lá com a duplicata tokenizada, né? Então, realmente, é importante que quanto mais transparente for a operação, melhor. Aqui eu tenho perguntas, né? Opa!
A pergunta que nunca deixa de acontecer, né? Que é assim. Vamos lá. Exatamente. Nunca deixa de acontecer, né? Há estimativas de despesa de escrituração da nota comercial com o parceiro da ANFAC? Então, Espetacular, né? Nós temos uma excelente parceria aqui com a ANFAC e nós estipulamos uma política aqui de descontos para as primeiras 5 notas comerciais, né, para aqueles que forem associados à ANFAC, que terão aqui 50% de desconto, né, na escrituração, nos custos de escrituração com a Aline. Perfeito, perfeito. Vou aguardando perguntas aqui. Se tiverem perguntas, podem nos passar. Vou colocar uma outra situação aqui. Eu disse, por exemplo, que a empresa de factoring, obviamente, ela tem que avaliar a questão dos riscos de interpretação, até porque temos, às vezes, as questões do judiciário. Embora uma empresa de factoring que queira investir num cliente não é diferente de qualquer outro tipo de investidor, ou seja, né? Porque até uma pergunta, a nota comercial pode ser comprada por uma pessoa física, né? Sim, com certeza. Então na verdade, veja, me ocorreu agora, mas ó, eu sou um factoring, mas eu tenho medo da interpretação do judiciário para comprar a nota comercial do cliente. Compro no meu nome, pessoa física. Eu sou a nota comercial, ela é colocada como um título imobiliário que pode ser comprado por uma pessoa jurídica, por uma pessoa física ou de qualquer na verdade só pode ser pessoa física, ou incorpora não existe, né? Então, não podemos, mas não há qualquer diferenciação em quem vai investir na empresa cliente, né? Mas a gente sabe, que colocou aqui, que há sempre as questões de interpretação. Mas vejam uma situação, né, que aqui a gente vai ser, né, conversei a semana, no início da semana, que a gente vai mudar um certo paradigma, inclusive, para as empresas de factoring. Por quê? A empresa de factoring é uma empresa limitada como outra qualquer. A partir do momento que as notas comerciais permitem, né, que você possa se capitalizar através da emissão de um valor mobiliário chamado nota comercial, nós podemos abolir, né, os contratos de mútuo, que muitas vezes são formas de captação das empresas de factoring, mútuo de sócios, né, e podemos agregar, inclusive, notas comerciais de quem queira investir na minha empresa de factoring, né? Porque eu não estou fazendo um mútuo com ninguém para poder pegar esse dinheiro e colocar no mercado comprando direitos creditórios. Eu, na verdade, estou com a faculdade legal, emitindo uma nota comercial, né, e trazendo recursos para que eu possa operar como empresa de factoring. Então, a empresa de factoring que está nos assistindo aqui, ela pode hoje ser, né, o emissor da nota comercial e vender essa nota comercial ao investidor, não é? Exatamente. Esse de novo, é um veículo que permite, né, essa captação, dando toda a segurança para os investidores e mais um veículo, e também por conta do IOF também ser muito mais em conta, né, no momento dessa emissão. Com certeza é possível. Temos aqui, ó, as perguntas vão chegando aqui, ó, que bom, né? Boa tarde. Com relação à executividade da nota comercial, a contrário das debêntures, demais títulos expressamente previstos no artigo, será que ela entraria na previsão genérica, o que diz todos os demais títulos aos quais a disposição expressa em lei atribui força executiva? Exatamente esse, né? A CCB, por exemplo, não está lá no 784, né? Mas ela tem expressa previsão legal que é um título executivo. O mesmo se dá com a nota comercial. Ela é elevada à categoria de título executivo por força da lei. O colega o Cristiano, obrigado, o colega perguntou e já respondeu na sua própria, realmente é o que colocou. O Felipe Mosson, desculpe aqui, tem uma pergunta, me faltou uma pergunta aqui. Em se tratando de garantia, não há necessidade de realizar uma confissão de dívida ou hipoteca com serviço advocatício, ou basta indicar o termo constitutivo na nota comercial, né? Elton, a nota comercial ela tem anexos de garantias, né? Sim, exatamente. Todas as garantias entram como anexos
a cada uma delas, especificamente para cada uma delas que forem adicionadas à nota comercial. E aí tem que seguir as regras legais, né? Então, se for a alienação fiduciária imobiliária, ela tem que ser, essa garantia tem que ser, para ter efeitos, tem que ser levado, esse anexo tem que ser levado aí a registro no cartório de registros imóveis de que aquele imóvel foi dado em garantia a determinada nota comercial. O escriturador vai depois encaminhar essa documentação para que o investidor possa fazer esse registro aí. Se houver as garantias de títulos de recebíveis, não é levado a registro a nenhum lugar. Se é um ativo móvel, uma alienação fiduciária de imóvel, de bem móvel, é levada ao cartório de registro de títulos e documentos, né? E aí todas as questões ali vão como anexos à própria nota comercial, né? Então, obviamente, há sempre, né, as constituições de garantia, eu não sei, né, a Limine, ela é um escriturador, mas nunca prescinde que vocês utilizem também o apoio do profissional que vai poder orientar a melhor constituição dessas garantias, né, que é o advogado, né? Então, o escriturador não faz o papel do advogado. Sim, né? não, é fundamental. Isso a gente já comentou aqui, né, mas vale a pena deixar isso bastante claro, né? A presença de uma instituição financeira, né, na nota comercial, ela tem a função, né, de algumas delas, né, mas acho que deixar bem claro quem são, né, os participantes, de alguma forma tentar evitar e mitigar qualquer tipo de possibilidade de lavagem de dinheiro ou qualquer atividade ilícita. Então, isso é um papel, né, da instituição financeira. Além disso, de novo, né, que fique resguardado, né, e que fique disponível, quando necessário, todas as informações presentes daquela emissão. Já com relação à estruturação, aos riscos, à estrutura de garantias, ao papel do crédito, isso não é papel, né, da instituição financeira no caso da nota comercial. Embora ela passe, né, pelo crivo do nosso jurídico, que tem uma experiência muito grande e, eventualmente, em casos muito atípicos, realmente, né, pode ser levado em consideração algum questionamento, mas não é o papel da instituição financeira nesse caso. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor Luiz. Você, além de nós, presidente da mesa aí, porque tem uma pergunta assim: qual a diferença entre a nota comercial e a nota promissória? A nota promissória é um documento de dívida. Que dívida? Já a nota comercial é um investimento. É um valor mobiliário. Valor mobiliário, Também corresponde a uma dívida, mas não é um valor mobiliário. É diferente. A nota comercial não é um valor. A nota promissória não é um valor mobiliário. Não é, exatamente. A nota promissória é regida pelo direito cambiário. Exatamente o que não existe no caso da nota comercial, que é um título, é um valor mobiliário, é um investimento. O que é um valor mobiliário? É exatamente um documento que representa, que é um investimento que é feito. É exatamente o fundamento básico legal entre os dois institutos do direito. E assim, são muito parecidos, né? Na verdade, mas tem essas. Sim, só pegando aqui o gancho, acho que a nota comercial, a gente aqui está explorando, né, aqui nessa tarde, né, a nota comercial de cunho de emissão privada, mas lembrando que ela pode ser também de emissão pública, né? Quer dizer, isso envolve um outro arcabouço, inclusive de estruturação, complexidade, players, custos, mas, obviamente, aí ela tem objetivos diferentes, aí sim, muito parecidos com o da debênture, né? Mas, de qualquer forma, ainda mais barato. Mas veja, o objetivo é, né, simplificar o instrumento, que era só disponível para grandes empresas, né, deixando isso mais acessível e também permitindo a emissão privada. Vamos lá, várias perguntas. É bom? Boas perguntas vão aparecendo aqui, né? Então, o investidor, pessoa física, tem que ser um investidor qualificado ou pode ser investidor comum? Pode ser investidor comum, não há necessidade de investidor qualificado. Segunda pergunta, tem uma dúvida sobre a garantia
de duplicatas, de recebíveis, né? Vocês fazem nota comercial com garantia de recebíveis, né? Então, talvez o Marcelo, ó, para operações de nota comercial, é necessário escriturar cada substituição de garantia para não perder o valor da nota comercial? Não, você pode fazer um anexo à nota comercial e você vai colocando os anexos de cada garantia adicional que você encostar perante a garantia da nota comercial. Você não precisa fazer uma nova nota comercial. E essas alterações que vão ocorrendo assim, elas são comunicadas ao escriturador que lança lá, faz o lançamento da liquidação, é isso? Sim, exatamente, para atualização, né, daquele título. E também, eventualmente, a gente nem explorou aqui, que também vale uma discussão, que é o mercado secundário, né? Mas isso exatamente tem que estar muito bem estruturado nesses anexos, isso tem que estar, né, nos livros para que permita essa possibilidade. Perfeito. Mais perguntas aqui, estamos com perguntas, hein? Agora aqui que subiram aqui as minhas perguntas. Aqui, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver, tem uma dúvida. Essa também para o escriturador aqui. Qual seria o prazo mais curto, razoável e valor, observando-se o custo de emissão de um... Aqui o Carlos colocou CR, mas suponho que ele esteja falando da NC, da nota comercial. Assim, hoje, primeiro, qual mais ou menos você que emitiu 3 bilhões, né? Qual tem sido o prazo médio das notas comerciais e mais ou menos o ticket médio dessas notas? Pô, excelente pergunta. O universo, ele é grande. Tem inúmeras assim, características, mas olhando por um prazo médio, eu diria que ela tem em média de 6 meses a 1 ano, mas há notas comerciais, né, com prazos maiores. Menores também? Menores também. Não, tem notas que tem praticamente 1 mês, né? Mas enfim, é muito particular. E o ticket médio dessas emissões é em torno de 500 a 1 milhão de reais. Certo. Pergunta, pode o investidor estrangeiro investir em nota comercial? Tem alguma restrição? Não há. Desde que ele esteja, né, totalmente legalizado no Brasil, tendo aqui um investidor sendo, né, reconhecido como investidor não residente, não há nenhuma objeção. Pelo contrário. Está chegando mais um. Estamos aqui nos aproximando das 4 horas aí, finalizando a nossa live. Quem tiver mais alguma dúvida, por gentileza, encaminhe, né? Nós entendemos que realmente é um instrumento inovador, com várias possibilidades, né? Então, hoje, você que tem uma securitizadora que é meio amarrado na sua debênture ali, toda vez que vai ter que fazer uma operação, se acontece alguma coisa, vou ter que emitir, escriturar uma debênture e tal. Hoje você tem um outro valor mobiliário que vai poder lastrear a operação, que é a nota comercial. Então você pode, principalmente você que é um securitizador que tem investidores em esforços privados, né, mais múltiplos, então você poder ter operações específicas, customizadas, sem a necessidade da debênture. Então essa é uma situação. Então, você, securitizador, emitindo, sendo o emissor do valor mobiliário. Você, empresa de factoring, fundo ou securitizador que deseja, na verdade, investir no seu cliente, dar recursos a ele seja para capital de giro, seja para comprar uma máquina, investir na própria atividade fabril, que você não tinha instrumentos para isso daí. Hoje a nota comercial, ela permite isso. Acho que chegou mais algumas aqui, vamos lá. Então, a nota comercial, como instrumento de fomento à matéria-prima, ela pode nascer vencida no mesmo dia da sua emissão para a compra antecipada do contrato. Na verdade, a nota comercial para o fomento, ela nasce no momento que você vai ofertar o fomento. Então, vamos imaginar que seja uma operação em que os direitos creditórios
só estarão performados daqui 40 ou 60 dias. E você precisa disponibilizar o recurso hoje, ou seja, 60 dias. Então, na verdade, você entrega essa nota o teu cliente emite essa nota comercial, que é escriturada, com vencimento numa operação bem colocada, com vencimento para o vencimento do direito creditório. Né? Porque o que vai acontecer? Né? Essa nota comercial, você adquiriu ela, e depois, quando o título for performado, né, você tem duas possibilidades. Ou você emite com a entrega do título performado, e aí você roda a operação de fomento e quita a nota comercial, ou a nota comercial se mantém com o vencimento e o título performado vira a garantia, né, que surgiu agora, né, é adicionada como garantia da nota comercial, e quando ele liquida, você liquida a nota comercial. Então, você tem essas flexibilidades na operação de fomento. Né? Como é tudo muito novo, né, essa sua pergunta é interessante, né, mas ela pode a nota comercial ela pode cobrir a operação até o final, até a liquidação do título não performado que você está comprando, ou ela pode cobrir até o momento da performance, e aí você roda a operação de fomento com o título, com o direito creditório já performado. Marcelo? Eu acho que ao longo do ano vai ter muita criatividade em cima da nota comercial. Acho que você acabou de elencar uma que eu nem tinha pensado, mas ao longo do ano vai ter N criatividades aí diferentes para a utilização da nota. Exatamente, eu ia completar dessa forma. E assim que o mercado vai evoluindo, né? Trocando sempre informações, figurinhas, e essa pergunta realmente foi sensacional. Tá tudo aqui, então, tio, estão só te chacoalhando, Limine, aqui. Ótimo. Na Limine, o pessoal quer saber o custo aproximado para escriturar uma nota comercial. Tem aqui. Na Limine, qual é o custo aproximado do Bruno Guedes? O Carlos, bom instrumento, aguardamos a informação sobre os custos. Obrigado. Né? Então, você tem uma ideia de um custo aproximado aí? Percentualmente, assim, tem que ser mais barato que a CCB. Com toda certeza. É porque existe um certo nível de complexidade do ponto de vista de estruturação, embora a estruturação ela não seja um papel, né, do estruturador, mas sim do acompanhamento. Então, ela tem, em média, ela fica em torno de 0,20% a 0,30% do valor da emissão. É um percentual, né, sobre o valor de cada emissão. Quanto? De 0,20 a 0,30. Então, de 0,20 a 0,30 já temos aí, sem IOF, né? Então, né? Mais conhecido como 0,25. Então, já sem IOF aí, então, pelo que a gente, pelo menos de mercado, obviamente, operações muito maiores, esses custos, não os custos de nota comercial, estou falando de CCB, os custos baixam, mas o que a gente conhece de mercado é que normalmente para operações não tão volumosas e isoladas, as instituições financeiras têm cobrado em torno de 0,5 de uma CCB, mais o 0,38, mais o IOF mensal. Então, você vê que a nota comercial ela chega com praticamente 50% do custo da CCB. Entre 0,40 e 0,50 na CCB, normalmente. Dificilmente você encontra menos do que isso. Do que isso, né? Então, muito difícil. Então, agora, tem valor mínimo, Elton? Porque a CCB sempre tinha valor mínimo também, para poder fazer a operação. Ela pode entrar num valor mínimo, na verdade, dependendo do fluxo, que é por conta de sistemas e tudo mais, então ela fica em torno de 300 a 500 reais, o valor mínimo. Aqui só perguntas assim, bem complexas, né? Não vamos chamar de inventivos, são complexas. Não. Inventivos, as operações, realmente, quando você começa a falar de nota comercial e as possibilidades que vão se abrindo, né? Essa possibilidade da empresa de factoring, na verdade, passar a poder se capitalizar com nota comercial, foi algo que a gente começou a pensar no final de semana, né? Porque sempre a gente... Quais são, né, os pressupostos do factoring? Capital social integralizado, mútuo dos sócios e empréstimos bancários. Não existia outra alternativa, né? Você ficaria buscando mútuo, né? E com a criação da nota comercial,
que é exatamente uma desintermediação financeira, ou seja, você não precisa ir aos bancos fazer empréstimos, você pode obter um investimento para a sua empresa legalmente, através de um título mobiliário, que antigamente não podia. E nós sabemos que as nossas empresas normalmente são constituídas como limitadas e não tinham o instrumento das debêntures que as securitizadoras têm e que se utilizam aí para fazer a sua captação. Então, nós conversamos aqui e concluímos de que o doutor Luiz aqui, o nosso doutrinador do factoring, falou, não, acho que a modernidade do mercado permite que a gente avance contra isso aí, porque eu não vejo isso como está indo a mercado fazer intermediação financeira. Ao contrário, estamos aí fazendo a capitalização da empresa de factoring, né? Aqui, mais uma pergunta, aqui é a pergunta que ele falar, do Matheus Leal. Há limite de número de investidores? Seria possível utilizar a nota comercial de forma semelhante às ofertas de SIC, contratos de investimento coletivo? Bom, bem observado. Na verdade, nesse momento, aí a gente entra muito numa linha tênue de uma oferta pública, né? Da mesma forma. Então, acho que nesse caso é muito importante, né, avaliar a quantidade de investidores, né, e a forma como isso vai ser captado. Mas eu acho que não há limite, né, obviamente, mas perante uma oferta dessa natureza, com toda certeza, seria objeto de consulta à CVM. Perfeito. Aqui eu tenho uma pergunta do Alain. A nota comercial pode ser recomprada com outro recebível. A nota comercial ela pode ser, na verdade, liquidada com qualquer outra coisa, com um recebível, com um bem móvel, com dinheiro. Ela tem uma remuneração e um vencimento. Chegou no vencimento dela, né, ela tem que ser liquidada ou ela vai ficar vencida e pode ser executada. Então, se o emissor tiver um recebível e o credor aceitar, ela pode ser liquidada, né? Não com o recebível, né? Ou ela pode ser liquidada em dinheiro ou outra forma. Ela vai ser, se for um recebível, o que a gente chama no direito de dação em pagamento. Eu dou um bem em pagamento. Se for em dinheiro, eu vou liquidar ela em dinheiro, né? Aqui, vou até te defender, ó. Se for uma operação privada, no que consiste o custo de estruturação, né? A nota comercial não pode ser emitida sem a intervenção de um terceiro, de um escriturador. Ela não pode, mesmo sendo privada, o empresário ele não pode pegar um papel e escrever nota comercial e emitir. Ele precisa fazer isso através de um escriturador, né? Então, eu suponho, pergunto para você assim, quais são os custos, em se tratando de uma operação de bancarização de venda, por que se cobra, por exemplo, 0,5% para se emitir uma CCB? Né? Porque são os custos da instituição financeira, os custos, é disso que ela sobrevive, desse serviço. A escrituração de uma nota comercial é um serviço que você tem que contratar de um escriturador, né? Normalmente, esse custo pode ser pago por quem quer tomar o recurso, por quem quer aplicar o recurso, mas existe um custo porque tem toda a intervenção de um terceiro que tem que ter um sistema de escrituração. É ele que vai, por exemplo, emitir uma certidão, eventualmente, de não liquidação disso, né? Tô fazendo a sua defesa, mas imagino que é isso, né? Porque a gente já ouviu uma vez esse questionamento e a resposta é muito simples. Se não houver o escriturador e o custodiante, ela é uma nota promissória. Basicamente isso. Né? Então, assim, o que dá a vida, né, a esse instrumento se tornar segurança, transparência, e, de novo, se tornar um valor mobiliário é a presença da instituição financeira, de escriturador e um custodiante. Caso contrário, ele não faz parte desse arcabouço e aí é uma nota promissória. Então, obrigado. Doutor Luiz, grandes novidades, né? Realmente, para mim, é um momento de muito orgulho poder participar de um evento dessa envergadura. Profissionais de alta competência, e a gente, mais uma vez, a ANFAC liderando esse grande movimento, com a sua credibilidade, com todo esse trabalho que nós realizamos em 40 anos. É um produto realmente revolucionário,
veio realmente suprir ou avançar muitas daquelas iniciativas que nós tínhamos, muito restritas a normas do Banco Central, a lei do próprio Banco Central, que estávamos sujeitos. E hoje não, hoje a amplitude que houve com essas leis, com todo o marco regulatório, que foi um passo importantíssimo que nós tivemos ano passado, veio realmente o quê? Consagrar a grande iniciativa da ANFAC de estar sempre conectada com todos aqueles itens, com todas as matérias que realmente trazem em si a modernidade. Que nós temos aí o nosso programa, o nosso grande projeto, a ANFAC 4.0, que é exatamente nesse sentido, trazer para o associado, trazer para o mercado todas as grandes novidades. Exatamente num avanço importante, nesse ritmo acelerado de modernizar todos os nossos procedimentos e práticas. E é isso que nós queremos, então, agora, até nos congratular com os nossos associados que participaram desse grande evento e, mais uma vez, deixar registrada a posição da ANFAC na vanguarda dessas iniciativas. Nós sempre estaremos na frente, mostrando para todos que a nossa grande preocupação é acompanhar tudo aquilo que for necessário para racionalizar, para trazer cada vez mais movimento para a nossa atividade. E isso tudo vai redundar em quê? Um benefício para a economia. Nós estamos aí prestando um grande apoio ao nosso segmento, que é a pequena e média empresa, e, consequentemente, a economia do Brasil. Nós somos, por natureza, otimistas. Não obstante tudo aquilo que nós temos passado nos últimos tempos, de incertezas, de insegurança, os desafios que tem, nós temos ultrapassados. Então, porque a transformação, a inovação é que realmente garante o nosso futuro. E a ANFAC vai perfilar esse caminho enquanto tiver condições e que, naturalmente, que teremos garantir o que é a longevidade da atividade. 40 anos de atividade, de muito sucesso e cada vez mais empenhados em trazer tudo aquilo que for novidade para o nosso empresário e para o mercado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Zé Luiz, Marcelo e Elton, e, sobretudo, aos nossos associados que tomaram a iniciativa de participar de um evento dessa envergadura, que é muito importante para a empresa de vocês e para nós todos. Muito obrigado a vocês e, cada vez, muito sucesso. A ANFAC está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Marcelo, quer fazer alguma colocação? Eu acho que depois do presidente falou. Elton? Exato. Assim, acho que as palavras do presidente foram perfeitas, que me conectam aqui ao entusiasmo e ao otimismo, né, tudo que o Brasil tem para oferecer. Eu vou até pedir para projetar os seus, porque algumas perguntas chegaram, não vai dar para projetar os seus contatos, né? Dá para projetar aí? Pode projetar, está no ar aí? Então, esses são os contatos da Limine, né? Que Podem ficar à vontade de entrar em contato, tem equipe lá preparada, né, para atendê-los. E, para concluir, mais uma vez, é uma honra participar desse evento, né? Me conecto aqui com suas palavras referente ao otimismo, O potencial que tem o país. E é só o começo. o microfone, acho que tem que trocar o microfone. Só o começo de uma grande jornada ainda, pegando o gancho aqui da ANFAC 4.0. É uma grande honra poder fazer parte aí dessa jornada e realmente tenho muito orgulho, né, de ver o potencial que o Brasil tem e estar inserido nisso. Muito obrigado. Então, com isso, terminamos essa nossa live de nota comercial. Como disse o doutor Luiz, espero que os nossos associados tenham gostado. Nós estamos sempre na vanguarda. Agradecer aos nossos convidados, agradecer ao nosso presidente pela oportunidade de estarmos fazendo mais uma vez uma live inovadora, né? E finalizar agradecendo principalmente vocês que acreditaram nessa live e participaram, trouxeram as perguntas, trouxeram novidades e saibam que a ANFAC estará sempre antenada e sempre pronta a atender o interesse dos seus associados. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado e uma boa tarde a todos.